Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o meu assunto de hoje é a Bolívia, que está há 3 semanas em estado de ebulição, desde que no dia 20 de outubro Evo Morales supostamente venceu as eleições para iniciar um 4º mandato. Mas, dadas as condições da apuração dos votos, a oposição não aceita o resultado eleitoral. Evo Morales se considera o vencedor das eleições, mas confia na Organização dos Estados Americanos para fazer uma auditoria de recontagem. E é exatamente sobre esse cenário que eu quero falar com vocês na coluna de hoje. Antes de mais nada, é importante lembrar que Evo Morales está no poder na Bolívia desde o ano de 2006. E essa permanência no poder de um presidente, naturalmente, acontece por meio de uma sucessiva renovação de mandatos. E, sobre isso, ele fez uma consulta popular, um referendo, no ano de 2016, perguntando à população se ela aceitaria que ele disputasse um 4º mandato que não está previsto na Constituição boliviana. E nesse referendo de 2016, Evo Morales teve a sua primeira grande derrota eleitoral desde a sua chegada ao poder 10 anos antes. A população, por meio de um resultado bastante apertado, disse não aceitar um 4º mandato de Evo Morales. E muito embora ele tenha reafirmado inúmeras vezes a sua intenção de seguir o resultado do referendo, não foi o que ele fez. E ele seguiu em frente buscando reformas, sobretudo por meio do legislativo, que seguiu ao longo desse período nas mãos do MAS, que é o Movimento ao Socialismo, que é exatamente o grupo político liderado por Evo Morales, o que o conduziu, sim, a disputar uma nova eleição no último dia 20 de outubro. E é exatamente nessa eleição que nós temos mais uma crise política na Bolívia. No início da apuração dos votos havia 2 metodologias, uma chamada de metodologia preliminar e a outra voto a voto. A questão é que o resultado preliminar dava um resultado ruim para Evo Morales, o que levaria, ao que tudo indicava, a um 2º mandato entre Evo Morales e o ex-presidente Carlos Mesa. Ao passo que a votação, a contagem voto a voto, dava uma claríssima vantagem para Evo Morales. Houve, portanto, uma paralisação na contagem. A decisão foi por seguir a apuração voto a voto, e quando a contagem foi finalizada, Evo Morales tinha exatamente 10 pontos percentuais à frente do opositor Carlos Mesa, o que resolvia as eleições ainda no primeiro turno. A desconfiança, naturalmente levantada tanto por opositores quanto pela Organização dos Estados Americanos, fez com que, ao longo das últimas 3 semanas, a Bolívia vivesse um clima extremamente tenso nas ruas das principais cidades. Para tentar contornar a crise, Evo Morales aceitou que a Organização dos Estados Americanos fizesse uma auditoria de recontagem dos votos e garantiu, mais uma vez, que o resultado dado pela OEA seria respeitado, seja confirmando as eleições, seja indicando o 2º turno, ou até mesmo, quem sabe, uma nova eleição partindo do zero. Carlos Mesa, no entanto, afirma que a decisão de fazer essa auditoria de recontagem foi combinada exclusivamente entre o governo boliviano, o governo de Evo Morales, e a Organização dos Estados Americanos, sem a participação da oposição, que é um ator, enfim, um grupo diretamente interessado nessa recontagem. O aumento do tom levou a oposição a dar um ultimato de 48 horas para que Evo Morales renunciasse. 48 horas essas que venceram algumas horas antes de eu gravar esse episódio aqui, na segunda-feira, dia 4 de novembro, às 20 horas. E não está claro ainda o que a oposição pretende fazer, uma vez que Evo Morales ele não renunciou. E, como sempre na América Latina, os olhos se voltam para os militares, que nesse momento demonstram tranquilidade e lealdade ao governo. Mas o clima se mostra extremamente tenso nas principais cidades,
Sobretudo quando temos a notícia de que o helicóptero de Evo Morales teve que fazer um pouso de emergência por supostas falhas mecânicas, o que naturalmente não ajuda a acalmar os ânimos em um contexto no qual todos os grupos desconfiam uns dos outros. E enquanto Evo Morales denuncia uma suposta tentativa de golpe de Estado que estaria sendo arquitetado pela oposição, a oposição considera que o plano de auditoria da Organização dos Estados Americanos seria nada menos do que uma manobra de distração para manter Evo Morales no poder. Naturalmente, seguiremos acompanhando o caso boliviano aqui no Petit Jornal e, nesse ínterim, você pode entrar no nosso site www.petitjornal.com.br e deixar lá sua contribuição na aba Apoie o Petit. Você pode apoiar o Petit Jornal com o valor que você quiser para nos ajudar a manter essa cobertura e os comentários mais do que semanais que fazemos aqui sobre os principais assuntos da política internacional e da economia. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.